Olá, pessoal. Discussão das atividades de outubro aqui sobre leis de hereditariedade de Mendel. São 3 conjuntos de atividades com base basicamente em materiais da internet, também no nosso livro didático, que considero bastante interessante e uma base para a gente passar para as nossas análises de genética. É claro que quem quer ter um bom desempenho no Enem precisa dedicar um pouco mais de tempo para ler sobre o conteúdo, porque o nosso tempo nas aulas de biologia é bem reduzido. Mas dá para ter uma boa noção em cima do que nós vamos ver a partir de agora. No caso, o que nós vimos já durante o mês e vamos rever a partir de agora. Então, projetando aqui a minha tela, nós temos aqui, eu vou deixar dois arquivos que eu vou trabalhar ao mesmo tempo, tanto os nossos slides das aulas que eu apresentei, quanto a nossa apostilinha. Então, na semana 1, nós tínhamos aqui 2 perguntinhas, eu até já deixei marcadas corretas aqui, e nós tratamos aqui o experimento de Mendel, relatando principalmente a questão histórica do porquê Mendel escolheu ervilhas, né? O conhecimento prévio que ele já tinha para fazer esses experimentos, ele não foi do nada que ele decidiu fazer esses experimentos, e até mesmo o uso de termos que, para ele, na época, eram os adequados, já que ele não conhecia questões genéticas, né? O termo gene e alelos, isso surgiu depois, né? Então, aqui nós falamos de fatores, ou Mendel falava de fatores, a gente acaba incluindo já a nomenclatura mais atual no assunto. Então, olha só, considerando a primeira questão do assunto, nós estudamos sobre a primeira lei de Mendel, que é a lei de segregação independente, né, dos fatores, e vamos identificar aqui qual a resposta errada. Então, por que a letra C está errada? As outras estão certas. Então, se elas estão certas, basta vocês fazerem a leitura e dúvidas sobre o que significa cada termo, basta digitar no Google aí que vocês vão encontrar, né? Hoje em dia, isso é bem mais fácil. Então, por que a letra C está errada? Então, a letra C informa, né, afirma, quando os alelos de um par são iguais, né, fala-se em uma condição heterozigótica. Ora, quando eles são iguais, ela é homozigótica, né? Então, eu enfatizei bastante. Então, aqui, ó, um gene com 2 alelos. Eles são iguais? Homozigoto. Eles são diferentes, né? Um maiúsculo e um minúsculo aqui, no caso, para representar isso, são heterozigotos. São iguais novamente, homozigotos, certo? Então, aqui já está errado. Então, se eles eram homozigotos, o Mendel, como não conhecia esses conceitos genéticos, chamavam de puro, mas quando era homozigoto, então aqui já está errado. E quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica. Opa, os diferentes são os heterozigotos, que ele chamou de híbrido, certo? Então aqui houve uma troca de lugar dessas duas palavras, por isso é a afirmação errada, ok? Na questão 2 da primeira semana, considerando a primeira lei de Mendel, se cruzarmos 2 gatos, ambos heterozigóticos, certo? Ambos são heterozigotos. Obteremos apenas indivíduos azão-azinho? Não. O termo correto é, obteremos indivíduos tanto azão-azão, quanto azão-azinho, quanto azinho-azinho, na proporção de 1 para 2 para 1, respectivamente. Aí alguns podem falar, eu não entendi, professor. Então a gente tem que voltar lá na montagem do nosso quadrado de Punnett, que eu até postei videozinho sobre isso também. Quando a gente monta um quadrado de Punnett das características, você vai pegar a seguinte situação. Vamos criar um novo aqui só para representar isso aí. Uma forma de tabelinha, fica mais fácil. Então, imagina o seguinte. A gente tem os gametas que vão ser produzidos pela mãe e pelo pai. Então, volta na questão. Ó. Os dois são heterozigóticos. Então, quando produz o gameta, há uma divisão do material genético. Ou seja, a fêmea pode produzir óvulos ou azão ou azinho. Então, vamos colocar aqui os gametas da fêmea. Podem ser azão ou azinho. Vamos
centralizar, que eu sou um pouco metódico, né? Então, vamos deixar tudo bonitinho. Tudo centralizado no meio. Aumentar o tamanho da letra aqui também, para vocês verem melhor. Ok. Certo? Os gametas podem ser azão e azinho. Ok. Isso da mãe. E o do pai? O pai não tem a mesma configuração genética? Heterozigótica? Então, ele pode produzir espermatozoides ou azão ou azinho. Desse cruzamento, juntando os dois, quando o espermatozoide com azão encontra o óvulo com azão, vai ser produzido um indivíduo azão-azão. Quando o espermatozoide azinho encontra um óvulo azão, vai ser produzido um indivíduo azão-azinho. O mesmo acontece quando o espermatozoide com alelo dominante encontra o óvulo com alelo recessivo, azão-azinho. E se o espermatozoide com o alelo recessivo encontra o óvulo com o alelo recessivo, teríamos azinho-azinho, certo? Então, aqui a gente está representando o espermatozoide, né? Então, que é o alelo masculino. E aqui a gente está representando as possibilidades de óvulo, são provenientes da fêmea, né? Então, qual a probabilidade? 1 para 2 para 1. Então, de 4 possibilidades, nós temos a possibilidade de 25% homozigoto dominante, 25% homozigoto recessivo e 50% heterozigoto. Então, por isso, a resposta correta é a letra D. Sobre a segunda lei de Mendel. Então, o raciocínio é idêntico. Qual que é a diferença? A diferença é que, em vez de a gente considerar uma característica, a gente vai considerar duas características de uma única vez. Essa lei, né, a mesma proporção de 50%, né, de alelos heterozigotos e 25% para alelos dominantes homozigotos e 25% para alelos recessivos homozigotos permaneça, é importante que haja a segregação independente dos caracteres. Aí tem gente que fala, eu não entendi essa segregação independente dos caracteres, o que ela significa, professor. Vamos voltar aqui. Então, a segregação independente quer dizer o seguinte, se você vai avaliar o alelo A, né, os alelos A do gene, né, presente nesse cromossomo, vamos dizer que esse cromossomo é o cromossomo 10 de um indivíduo. Você vai considerar ele em dihibridismo, ou seja, com outro gene ao mesmo tempo, que não esteja no mesmo cromossomo. Então, que esteja em um outro par cromossômico. Por que essa necessidade de estar em um outro par cromossômico? Porque se eles estiverem no mesmo cromossomo, quando ocorre a troca de material genético no crossing over, que a gente reviu lá no assunto de meiose, pode acontecer desses genes se segregarem juntos, serem transferidos de um cromossomo para o outro junto, e aí não respeita a probabilidade lá de 1 para 2 para 1, ou de 3 fenótipos para 1 fenótipo recessivo, certo? Então, é indispensável que se respeite a segregação independente, ou seja, que os genes estejam em cromossomos distintos. Isso dito, vamos para as questões. Espero que todos tenham lido a apostila, porque quem não lê não aprende, né? É muito difícil você aprender sem fazer a leitura. E aqui é uma questão da FUVEST até. Eu fiz uma adaptaçãozinha para facilitar o entendimento. Então, o cruzamento entre duas linhagens de ervilha, uma com sementes amarelas e lisas, veja que é um duplo heterozigoto. Por quê? Para a característica de semente amarela ou verde, ela tem Vzão-Vzinho, então é heterozigoto. E para a característica dela ser lisa ou rugosa, ela também é um heterozigoto. Né? Foi cruzado indivíduos com essa característica genética com a outra característica genética de sementes amarelas, para amarelo, outro, né? Tem o alelo recessivo aqui, para ela ser verdinha, mas está escondido, né? Está em recessividade.
E rugosa, ou seja, com os alelos em homozigose para a textura da semente. Então, foi produzido 800 indivíduos. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos obtidos? Realize o cálculo da proporção fenotípica, depois calcule os percentuais de cada combinação fenotípica. Aí a resposta certa é a letra D. Ah, mas era só chutar? Não, você tinha que fazer o cálculo, montar o seu quadrado de Punnett. E para montar o quadrado de Punnett, a gente precisa pegar aqui, ó, esquematizado o mesmo modelinho que eu fiz o anterior, com a diferença que a gente vai ter um pouco mais aqui de colunas. A gente vai ter um pouco mais de possibilidades. Vou acrescentar mais uma coluna aqui. Inserir coluna direita. Beleza. E vamos ver. Vou tirar essa parte de gameta para ficar mais visual para a gente. Eu tinha mesclado, deixa eu tirar aqui a mesclagem. Duas linhas. Ok. Então, olha só. Vamos primeiro construir a possibilidade dos gametas, né, que vão ser produzidos por essa planta, a primeira planta aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, a gente vai pegar sempre um alelo, um alelo de um gene e um alelo do outro gene. Então, primeira alelo possível, primeiro gameta possível da junção desses alelos. Vamos pegar o primeiro com o primeiro. Então, vai ser... Vou apagar aqui. Vzão com Rzão. Segundo, vamos pegar o Vzão com o Rzinho. Então, outro gameta possível. Terceiro gameta possível. Então, agora a gente vai pegar o Vzinho com o Rzão. Vzinho, Rzão. Quarto gameta possível, Vzinho com Rzinho. Então, Vzinho com Rzinho. Certo. Então, para essa primeira... para esse primeiro indivíduo, para essa primeira característica, já selecionei aqui os possíveis gametas. Para outra, mesma coisa, vamos pegar um alelo de um gene e outro alelo do outro gene. Então, possibilidade, Vzão, Rzinho, e, de novo, ó, Vzão com Rzinho. Ah, tem problema ficar igual? Não, a gente está montando as possibilidades conforme o que foi disponível para a gente aqui. O outro, Vzinho com Rzinho. Então, a gente vem aqui e coloca Vzinho com Rzinho. Outra possibilidade, novamente, ó, Vzinho com Rzinho. Ah, professor, não estou entendendo direito. Ora, tá acima na explicação da apostila, eu postei um videozinho sobre isso também. Então, retome. É claro que você não precisa entender tudo de primeira, mas se você tem dúvida, você tem que rever. Certo, então, montei aqui a minha organização do quadrado de Punnett. Possibilidades de gametas de um indivíduo e possibilidades dos gametas de outro indivíduo. Agora vamos juntar tudo isso aqui. Como? Juntando mesmo. Então aqui, ó, vamos juntar esse Vzão com esse outro Vzão. Então vai ficar Vzão, Vzão, e aqui esse Rzão com esse Rzinho. Então vai ficar Rzão, Rzinho. Ah, tá invertido. Então, vamos colocar bonitinho para não ter problemas. Vzão, Rzinho. Certo? Então, essa é a primeira possibilidade. Na segunda, é do mesmo jeito? Vou copiar e vou colar aqui e vamos verificar se é do mesmo jeito. Vzão com Vzão, beleza. Rzinho com Rzinho. Então, ó, o que a gente está fazendo é igual em matemática, a gente trabalha com as coordenadas nos planos cartesianos. Né? A gente está juntando a linha com a coluna. Aqui, Vzão com Vzinho. Vou colocar aqui, Vzão, Vzinho. E Rzão com Rzinho. Professor, por que a gente coloca a letra maiúscula primeiro? Por questão de estética, não faria diferença você usar a outra antes, tá? Aqui, mesma coisa, ó, Vzão com Vzinho. Rzinho
com Rzinho. Aqui, ó, Vzão com Vzão. Rzinho com Rzão. Então, Rzão com Rzinho. E assim por diante. A gente vai montando toda ela com base na junção da linha com a coluna. E essa junção da linha com a coluna é o que vai nos permitir fazer a quantificação depois desses valores, né, dos percentuais, porque a gente tem que calcular o percentual, né, na questão, para daí ter o percentual dos 800. Foram produzidos 800 no total. Quanto de cada um? A gente tem que saber os percentuais, senão não vai dar certo. Então, isso leva tempo, principalmente no início. Depois que você vai pegando a manha, vocês vão ver que é tudo mecânico. Entender o início gera muito tempo. Ó, surgiu aqui o primeiro indivíduo com características totalmente recessivas, tá? Eu até deixei ele em destaque para depois a gente fica mais fácil quantificar eles, tá? Juntou de novo, né? Estão vendo que eu estou observando a linha e a coluna e fazendo a junção. Às vezes, a gente pode errar aqui. E esse errinho aqui vai alterar todo o cálculo e fazer a gente errar a questão. Então, por isso é importante ter muito cuidado na hora de fazer esse preenchimento. Por que aqui a gente tem 2 recessivos e quando a gente estuda nos modelinhos que se tem nas apostilas aí, afins, a gente tem o recessivo só em um no cantinho. Veja que esses cruzamentos modelos são de duplos heterozigotos sendo cruzados. E no nosso caso, nós não temos um duplo heterozigoto, porque ó, esse aqui, ó, o indivíduo que forneceu as sementes para a questão aqui, ó, ele não é um duplo heterozigoto. Esse aqui ele tem, ó, um dominante, ele é heterozigoto para a característica de coloração e é um homozigoto para característica de superfície da semente lisa ou rugosa. Então, por isso que a gente tem mais duplos homozigotos no resultado desse cruzamento. Então, proporção, a gente vai contar. Então, a gente tem aqui, ó, vou tirar aqui e montar no formato de textinho, né, que eu acho mais fácil para gente fazer para visualizar mesmo, né, o resultado. Então, a gente coloca aqui, vou formatar aqui para ficar bonitinho, mais fácil de visualizar. Deixa branco, isto. Aí, se a gente pega aqui, ó, para esses aqui que são os homozigotos, a gente tem quantos? Se a gente for pegar aqui o total, ó, são 16 opções. Então, a gente tem 2 de 16, 2 de 16. Qual que é? Se ele é Vzinho, Vzinho, qual que é a característica? A gente volta lá no texto, ó. Se ele tem o Vzão, ela é amarela. Então, se ele é Vzinho, Vzinho, ele é verde. Então, 2 de 16 são verde. E o Rzinho, Rzinho, significa que ela se tem o Rzão, ela é lisa. Se ele não tem o Rzão, ela é rugosa. Então, a gente tem 2 de 16 que são verde, rugosas. Legal, então já marcamos esse. Agora, vamos marcar quais são os que são verdes, mas são lisas. Então, ele tem que ser Vzinho, Vzinho, mas tem que ter um Rzão. Vamos marcar eles de verde. Então, ó, tem o Rzão, tem o Rzão. Só esses dois? Só os dois, né? Porque todos os outros têm um V maiúsculo. Então agora a gente tem 2 de 16. Vou agilizar aqui, né? A digitação. 2 de 16, que são verdes, mas como tem um Rzão, elas são lisas. Legal. Já marquei esse aqui. Agora a gente quer saber quais são amarelas, mas são rugosas.
Lembra que para ser rugosa tem que ter o Rzinho, Rzinho. Então, vamos marcar elas de vermelho. Não, vamos mudar esse vermelho para ser mais destacado. Tá. Então, elas são amarelas, mas são rugosas. Então, a gente tem esse aqui. Ah, como é que o professor sabe que ela é amarela e é rugosa? Para ser amarela tem que ter um Vzão, e para ser rugosa tem que ter os dois Rzinhos, com base no texto. Volta lá e lê se você está com dúvida. Então, eu tenho uma, tenho duas, o que mais? Ó, aqui tem outra, 3. Mais alguma? Ó, aqui, 5, 6. Quem mais? Mais alguma com Rzinho e que seja Vzão? Não, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, a gente vem aqui. E vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, eu tenho 6 de 16 que são amarelas e rugosas, não são? Amarelas e rugosas. E o restante? Nem preciso contar, né? Se aqui, ó, tem 2 mais 2 mais 6, então eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Para 16, faltam quantas? 6. Então, quantas ficaram em preto? 6. Então, 6 vão ser amarelas e lisas. Aí, por que elas são amarelas e lisas? Porque elas têm pelo menos um Vzão e pelo menos um Rzão. Então, veja que é uma característica de todas elas aqui, ó. Ah, legal. E depois? E depois a gente calcula os percentuais. Como é que a gente faz o cálculo do percentual? Da seguinte forma, olha só. Para a primeira aqui, a gente pega... Vou abrir a calculadora para vocês entenderem. Dá para fazer na mão, mas vou fazer na calculadora para ser mais rápido. Se a gente dividido por 16, eu vou ter um valor de 0,125. 0,125 vezes 100 vai me dar o percentual de 12,5%. Então, 12,5% são verde rugosas, ou serão verde rugosas desse cruzamento. Aqui também não é 2 de 16, então o resultado também é o mesmo. Então, 12,5 vão ser verdes e lisas. Quanto vai ser 6 de 16? Pega a calculadora e faz 6 dividido por 16, que vai dar 0,375, vezes 100, é só adiantar duas casas, mas estou fazendo na calculadora, 37,5. E aí, 37,5 vão ser amarelas e rugosas. Quase acabou agora a nossa resposta. Falta só um detalhezinho. Qual que é o detalhezinho? Saber quanto que é isso de 800. Então, a gente já tem a resposta. Mas quanto que é 12% de 800? Sabemos fazer o cálculo? Sabemos. Ora, se a gente estiver usando a calculadora, basta a gente fazer 800 vezes 12,5% igual 100. Então, 12,5% de 100, de 800 corresponde a 100. 100 sementes são verdes e rugosas. A gente volta na questão. Verdes e rugosas, 100. Ó, achamos aqui. Não era o mesmo percentual que eram verdes e lisas? Ótimo, tá aqui. E quantas eram amarelas e rugosas? 300. Será que 37,5% dá 300?
Basta fazer o cálculo. É 3 vezes mais, então vai dar 300, mas a gente pode fazer o cálculo, ó. A gente pega o 800 e multiplica por 37,5%. Ou 800 vezes 0,375. Igual 300. Então, 300 vão ser amarelas e rugosas e 300 amarelas e lisas. Voltando na questão, 300 amarelas e rugosas, outras 300 amarelas e lisas. Complicado? Um pouquinho, mas só no início. Depois que a gente vai aprendendo a lidar com esse assunto, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Então, eu vou finalizar essa parte da correção para não ficar tão extenso e aí vou fazer outra, tá? A gente continua a discussão em breve, na segunda.